Bem, hoje aqui nesse vídeo eu pretendo falar um pouco a respeito de opiniões, né? Simplesmente dissertar sobre o próprio conceito de existirem opiniões das pessoas, manifestarem opiniões, que espécie de opinião deve ou não ser considerada, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre tento enxergar tudo por uma lógica pragmática, né? Ação e efeito, o que as coisas fazem com que aconteça na prática, né? Seja uma fala, seja um discurso, seja uma ação ou seja uma conduta. Só que buscando isso, eu levei algum tempo para perceber que, na realidade, a grande maioria das questões públicas, sociais e culturais, elas têm uma grande parcela de opinião, né, jogada e não unicamente de efeito pragmático, sabe? Com isso estou querendo dizer assim, existe aquela frase que diz assim, né, que o inferno está cheio de boas intenções. E eu acredito nisso de verdade. Portanto, coisas que são consideradas ruins não necessariamente são ruins por causa de uma razão pragmática, né, um efeito danoso que exista mesmo, da mesma forma que culturas consideradas normais, né, comportamentos que até podem ser encorajados ou eram encorajados até pouco tempo, pelo menos, não necessariamente fazem com que seja algo bom para as pessoas, para a sociedade, para o grupo, etc, 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 né? Então, né, a gente tem que entender que o mundo é feito, sim, por questões objetivas e pragmáticas, só que para uma questão boa ou para uma questão ruim, sabe? Para o bem ou para o mal, existe sim uma grande parcela de opinião na jogada, sabe? As pessoas escolhem, né, por diversas razões diferentes, atribuir peso diferente a certas opiniões, a certos assim pontos de vista, digamos assim, né? Eu particularmente, né, tenho uma frase de um filme que eu assistia desde o período de infância, que é um filme chamado O Labirinto. Tem um personagem lá que é uma espécie de gnomo, algo tipo assim, que ele fala para a menina que é a protagonista do filme. Tem uma hora que eles estão discutindo e daí ele está tentando desencorajar ela e ela diz que essa é só a sua opinião, né? E ele responde para ela assim, e ela é muito melhor do que a sua, né? E essa é uma frase que a minha infância inteira eu me lembrava dela quando a gente era colocado em situações que no final das contas são apenas questões de opinião mesmo, sabe? Tem muitas considerações a respeito da nossa vida, as peças de conduta que a gente vai ter, que em última instância tu tem que tomar uma decisão, entendeu? Tu tem que opinar, tu tem que escolher de qual lado tu vai se posicionar, tu tem que escolher em que tu vai acreditar, porque caso contrário, basicamente, tu vai estar vivendo pelas opiniões alheias, tá ligado? Tu vai estar vivendo pelas decisões alheias, pelas crenças alheias, né? Se tu não tiver dentro de ti boas razões, bons fundamentos, boas convicções para acreditar no que tu decidiu acreditar, para tu formular tuas próprias opiniões, basicamente, tanto vai estar vivendo pelas opiniões alheias, visto que o mundo não se organiza baseado apenas naquilo que funciona, naquilo que traz benefício, sabe? E daí, né, uma coisa que eu acho que eu posso também compartilhar quando o assunto é isso de opinião, é assim, eu já vi quanto que as pessoas acabam se afetando com opiniões alheias. E eu não estou nem falando assim de uma questão superficial, sabe? Eu vou tentar montar algo um pouco mais elaborado. Eu já desenvolvi um raciocínio tipo esse no programa Sem Contexto. E eu vou deixar aqui embaixo um link para quem quiser ouvir lá os meus programas de podcast completos, que eu falo por mais de meia hora, e ali eu tenho tempo para elaborar um raciocínio de forma livre, sem ter essa pressão de estar entretendo uma câmera que está me observando, né? Mas o que eu ia dizer que uma coisa que eu compartilhei lá e aqui também posso elaborar é que o quanto que eu já vi assim até mesmo figuras públicas, né, dizendo que eles têm a tendência a se importar mais com opiniões ruins, sabe, com críticas, com ofensas, com ataques, do que elogios, do que boa consideração, né? Então, é um exercício de raciocínio que a gente pode pegar assim, figuras públicas e transmitir para a tua vida mesmo, sabe? Quanto ser individual e anônimo na sociedade, ao longo da tua vida tu sempre ouviu opiniões a respeito de tudo, sabe? E quando eu digo tu, eu não sei quem tu é, não sei nada sobre ti, mas eu tenho certeza absoluta que tu foi confrontado com opiniões alheias a teu respeito. Seja opiniões boas ou opiniões ruins, sabe? Qualquer coisa que... Não qualquer coisa, mas a maioria das coisas que
familiares, amigos, conhecidos, inimigos, sabe? Ou se não são inimigos, pelo menos pessoas que tinham certo antagonismo por ti, sabe? Uma espécie de desprezo, não gostavam muito da tua companhia. Essas pessoas ao longo da vida foram despejando opiniões a teu respeito. Como eu falei, opiniões boas e opiniões ruins. Então imagina que tu fosse deixar que todas as opiniões a teu respeito que tu já escutou fizessem morada na tua cabeça, sabe? Imagina se sempre que alguém emitisse uma opinião a teu respeito, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, sabe? Toda vez que alguém te elogiar, tu vai acreditar que aquele elogio tá vindo de um ponto de vista assim autêntico, sabe? Você tá genuinamente elogiando um aspecto teu que surpreendeu ela e que não tem nenhuma outra espécie de razão para as pessoas te elogiar. Da mesma maneira que ofensa, sabe? Tu vai achar que toda vez que alguém te criticar ou fazer uma ofensa, né? Ou ter qualquer espécie de posicionamento mais hostil para ti, aquela pessoa tem alguma espécie de objetivo de engrandecimento, sabe? Alguma intenção de ver algum melhor em ti, e não é totalmente o contrário, sabe? Simplesmente tentar despejar uma ofensa gratuita para tentar mitigar alguma qualidade que tu possa estar exibindo naquele momento, sabe? Então, essa reflexão que eu vou tentar elaborar aqui, né? Por mais 4 minutos, porque para mim tem que ficar pelo menos 10 minutos cada vídeo, vai saber o porquê, né? Eu sou muito maniático. Porque assim, no final das contas, o mundo é feito de opiniões, entendeu? E daí eu já vi até pessoas assim que ficam até desesperados quando eles vão chegando nessa conclusão. E como eu falei no começo desse raciocínio, isso nem quer dizer que eu não ache que exista verdades pragmáticas, objetivas que a gente pode observar. Só que a nossa construção social acaba sendo muito mais robusta do que isso, sabe? Não existe pontos pragmáticos o suficiente para criar uma espinha dorsal por comportamento humano em sociedade e justificar a forma que a gente age. Tem que ter uma construção muito mais ampla do que isso. Tem que ter uma história, tem que ter uma pré-história também, sabe? Tem que ter uma mitologia, tem que ter uma cultura, enfim, tem que ter razões que têm a ver muito mais com, não apenas com romantizações e distorções, mas também assim com fundamentos que estão além do pragmático, sabe? Inspirações que podem estar vindo de outros lados, outras ideias, sabe? Outras influências que permitem com que as pessoas escolham enxergar o mundo sobre uma lógica e não por outra, sabe? Escolham acreditar que as coisas fazem mais sentido se forem por um caminho do que por outro. Mas, né, o que é indiscutível é que existem opiniões no mundo, e também que eu quero deixar claro nesse programa, caso eu não tenha ficado entendido também, é que eu não acho que todas as opiniões são criadas iguais, sabe? Isso pra mim é outra loucura pós-moderna, em que pessoas que, tipo assim, que não estão acostumados a refletir sobre certos conceitos, eles não entendem o que afirmar aquilo lá está implicando na prática, né? E com todas as palavras eu estou querendo dizer que, assim, se a gente faz essa afirmação de que todas as opiniões são iguais, todas as opiniões têm que ser levadas em consideração, porque talvez isso pareça justo, sabe? Ou pareça igualitário, ou isso ressoe verdadeiro no mundo que a gente define como democrático, né? A gente deixa de se atentar ao fato pragmático, na minha opinião, que as opiniões não são criadas iguais, sabe? As pessoas não têm os mesmos fundamentos, não têm as mesmas perspectivas, não têm as mesmas informações, não têm as mesmas intenções. Aí então eu concordo que é problemático definir com exatidão o que qualifica, o que torna uma opinião válida, interessante, uma opinião que seja, sabe, que tenha serventia. Outra razão também é pragmática de que eu entendo a função da democracia no mundo moderno, mas também entendo que não é a maioria das pessoas acreditar em algo que é pragmaticamente errado que torna aquilo correto, sabe? Então, aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato funciona, aquilo que de fato é certo, continua sendo certo, mesmo que ninguém saiba disso, mesmo que ninguém fale a respeito, né? Mas como eu declarei aqui um pouco antes, eu entendo que não é tão fácil assim, mas eu não posso relativizar as opiniões, sabe? Eu não posso dizer que a opinião de todas as pessoas tem que ser levada em consideração sobre todos os assuntos. Existem certos assuntos, certos temas, certos contextos, certas histórias, que tu, enquanto indivíduo que está me ouvindo, tem que entender quais opiniões tu tem que levar em consideração, sabe? Porque tem muitas delas que tem que acontecer aquele famoso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Afinal, né, vai ter pessoas nesse mundo que vão poder te controlar com as palavras e com as opiniões delas. Isso é inevitável. O ponto é que tu não deve
conceder esse poder a qualquer um, sabe? Você tem que saber muito bem que tipo de opinião e que tipo de influência tu permite morar dentro da tua cabeça.